cheiro de café coado, manhã de sol de setembro, meu canto, meu chão, é aqui que eu me entendo, cheiro que me traz de volta. Olá pessoal, esse é o canal Livros e E-Books, eu sou o Carlos e eu não sei vocês, mas eu adoro café e gosto daquele café tradicional, coado no coador de pano, do jeitinho que apareceu aí no início do vídeo. E se tem uma coisa que eu gosto tanto quanto café, são os livros. Então quando junto as duas coisas fica perfeito. Por isso eu não tinha como deixar de responder a tag Café Literário que eu vi no canal da Flaviana, canal Xícara Literária, mas que foi originalmente criado pela Doida dos Livros. Eu vou deixar os respectivos links dos canais aí embaixo para que vocês também possam dar uma conferida. Então são 10 perguntas com dicas de livros relacionando títulos com tipos diferentes de café. Então vamos às perguntas. A primeira delas é Café Expresso, um livro curtinho de até 100 páginas. Para esse tópico eu vou trazer um clássico da nossa literatura, hoje um tanto quanto esquecido, que é o Bom Crioulo, do Adolfo Caminha, que até hoje eu não entendo como esse livro pôde ser publicado, porque até hoje ele traz temas que ainda seriam polêmicos, ainda mais em 1895, a época de publicação dele. Porque ele traz um protagonista negro, a gente tem que lembrar que eram poucos anos após a abolição da escravidão, e os negros ainda viviam como escravos, praticamente, e homossexual. Então é a história do relacionamento amoroso entre dois marinheiros, aqui o Amaro e o Bom Crioulo. É um livro que, apesar de não ser uma grande história, mas vale a pena conhecer, principalmente por esse histórico dele, né, dessas questões que ele aborda aqui. Então, uma indicação curtinho, são apenas 80 páginas, então cai bem dentro desse quesito. O segundo tópico é Café Gelado, um livro com um personagem muito frio. E não me vem outra cabeça senão o Meursault, do Estrangeiro, do Albert Camus, que é um camarada que chega a causar uma angústia na gente no decorrer do livro, porque nada que acontece na vida dele muda o modo dele encarar as coisas. Ele não se exalta, não se empolga com absolutamente nada. Seja ele uma proposta de casamento, ou o emprego dos sonhos, né, que causaria alegria em todo mundo, ou até mesmo a morte de um parente muito chegado. Mas nada disso afeta de forma alguma o Meursault, e nem quando ele, após cometer um crime, acaba sendo preso e passa por toda aquela via crucis, né, de julgamentos, de interrogatórios, mas nada disso consegue tirar o sangue frio dele. Então é um personagem realmente que eu não consigo imaginar outro para esse quesito. Já tem vídeo para esse livro, eu vou deixar o link aí em cima e na caixa de descrições, tá ok? Terceiro tópico, Café com Leite, um livro infanto-juvenil que você ama. Bom, também um livro que eu não vejo, ele ainda é publicado, mas eu não vejo quase ninguém falando dele. Ele tem alguns pontos que hoje em dia seriam considerados um pouco polêmicos, mas é o Cazuza, do Viriato Correia, que é um livro que eu li várias vezes na minha infância, indico fortemente, e é um livro que narra a história, a infância de um menino e lá no interior do Maranhão, e ele passa pela escola, reminiscências de infância dele, mas ainda naquela época em que a escola era quase como um castigo, né? E ele, uma criança, enfrentava aquilo tudo, levava surras, tinha dificuldades de aprender, e vivia numa vila, numa cidadezinha do interior muito pobre. Então é uma história assim, bem tocante, bem interessante de infância, e que traz ali em cada capítulo várias lições, vários aprendizados, principalmente direcionados às crianças através de fábulas, com animais, histórias de que as professoras contavam. Tem também algumas mini biografias de
personagens históricos. Então tem várias questões muito interessantes nesse livro. É um livro que eu recomendo bastante, já li para os meus filhos, e é um livro do qual eu gosto muito e tenho recordações muito gostosas dele. Quarto tópico, Café Feito no Coador, que é o perfeito para mim. Um livro clássico que você ama. E eu acho que, apesar de ser uma questão bem difícil de responder, o livro clássico que mais clássico dos clássicos para mim seria a Divina Comédia, que eu acho quase um livro perfeito, porque além de ser uma grande obra de arte, um grande poema, ele é escrito com uma genialidade assim inquestionável, e a riqueza que ele traz também, tanto filosófica quanto histórica e de conhecimento, todo tipo de conhecimento. Como eu falei lá no meu vídeo, que aliás eu vou deixar o link aí também para ele é quase uma enciclopédia de todo o conhecimento existente na época, conhecimento tanto científico quanto moral. Então é um livro que eu acho que, se tivesse que escolher um único clássico entre todos os clássicos, eu acho que o que mais se aproxima disso seria a Divina Comédia. Um outro tópico, Café Feito na Cafeteira, um livro que você leu recentemente e adorou. Foi uma surpresa para mim, porque eu não conhecia o autor, peguei sem grandes pretensões, foi o Três Novelas Femininas, do Stefan Zweig. E eu me surpreendi bastante, é uma escrita belíssima, e são 3 contos que trazem, todos 3 são protagonizados por personagens femininas, e todos eles com uma carga de suspense bem forte. Então a gente lê o conto com aquela empolgação, com aquela vontade de saber o que vem a seguir. E o Zweig, ele era considerado um dos grandes escritores, talvez o maior escritor, que soube decifrar a alma feminina. Então ele coloca questões bem interessantes, especialmente voltadas para as mulheres, nesses contos desse livro. Então vale muito a pena conhecer. Próximo tópico é Café Forte, um livro que mexeu com o meu emocional de tão forte que era o tema. E eu vou indicar aqui o Nada de Novo no Front, do Éric Maria Remarque, que apesar de nem ser um livro tão pesado assim em relação às cenas narradas, mas a história dele e a forma como ele é narrado, é uma escrita muito bonita, me marcou bastante, porque ele foi um livro pacifista, tanto que ele foi proibido pela Alemanha nazista. São quase como memórias de um rapaz que participou da Primeira Guerra, presenciou todos aqueles horrores e se questiona a cada página o porquê ele estar ali, o que significa aquilo tudo, por que a necessidade daquilo tudo. E ele foi escrito como uma forma de purgar os traumas que o autor trouxe da guerra. Então é um livro que vale muito a pena conhecer, belíssimo, rápido também de ler. Então eu indico para todo mundo. Já tem vídeo aqui no canal também e deixo o link para todo mundo dar uma olhada aí. Próximo tópico é Café Fraco, um livro que te decepcionou. Como eu escolho bastante as minhas leituras, é difícil eu me decepcionar com um livro. Mas eu posso indicar aqui o Dias de Abandono, da Helena Ferrante, que apesar de não ter sido uma decepção, é um livro muito bom, mas para mim, pela fama que a autora tem de uma das maiores escritoras da atualidade, eu esperava mais dessa obra. E apesar de ser um livro muito bem escrito, eu achei que a autora exagerou bastante na dramaticidade dele. É a história de uma mulher que é abandonada pelo marido e passa ali os primeiros momentos, né, todas as etapas de um pós-divórcio, de um pós-abandono, e como ela vai lidando com isso tudo. Então, é um livro que vale a pena conhecer, eu recomendo, mas para mim não achei essa obra-prima toda que eu esperava da autora. Próximo item, Café com Adoçante, um livro light para ler em dias tensos. A Mulher que Escreveu a Bíblia, do Moacir Scliar, que também foi um livro sem pretensões, eu li numa leitura conjunta e eu me diverti horrores com esse livro.
Para quem fica chocado aí com palavrões, com situações mais picantes, provavelmente não vai gostar desse livro, mas ele é divertidíssimo. É a história de uma das concubinas do rei Salomão, que teria sido incumbida por ele de escrever a história do povo hebreu, por ser a única que sabia ler e escrever. E ela é extremamente feia, e ela coloca isso em todos os momentos, isso tem uma carga bem importante na história. Então ela recebe essa incumbência de escrever a história do povo hebreu, que mais tarde seria a Bíblia, e a gente acompanha então como ela se desincumbiu dessa tarefa. Então é um livro divertidíssimo, mas que também traz questões bastante pertinentes, né, sobre a beleza, sobre a situação da mulher, sobre a importância, né, que a mulher tem na sociedade. Então, vale muito a pena conhecer também. Café com Açúcar, um livro com um casal clichê que aqueceu seu coração. Bom, eu raramente leio livros românticos, então aquele casal clichê é meio difícil de encontrar. Mas eu vou indicar aqui a Agnes e o David Copperfield, que eu acho que é um dos casais mais perfeitos que eu já vi em um livro, porque eles não são melosos e eles se complementam muito bem, porque a Agnes também não é, apesar de ser uma mulher, uma inglesa vitoriana, ela não é exatamente submissa, ela é uma moça muito esperta, que sabe o que quer da vida e sabe direcionar bem os talentos do marido, do David, aconselhá-lo nos momentos corretos, e os dois se encaixam muito bem. Então eu acredito que seja um casal que realmente, existindo na vida real, teria tudo para ter uma vida longa e bem proveitosa para os dois, bem feliz. E o último item é Cappuccino, um livro para ler em qualquer momento. Eu vou indicar aqui mais um nacional, Meus Verdes Anos, do José Lins do Rego, que é um livrinho também memórias de infância, memórias do próprio autor, passadas na fazenda do avô, dos seus primeiros anos de vida, se eu não me engano, até os 10 anos de idade, e toda aquela vida do campo, entre os animais, a vida na natureza, e todo esse contato com a vida do campo, a vida do interior, e tudo narrado de uma forma muito gostosa, que a gente vê que são lembranças muito queridas, que ele colocou aqui em forma de livro, foi tirado dos diários dele, e ele próprio transformou depois, selecionou os trechos e escreveu essa história. E ele dialoga muito bem com os livros ficcionais do José Lins do Rego, que ele coloca muito nos seus personagens o que ele viveu aqui. Então tem situações que a gente lê naqueles livros que a gente vê que ele realmente viveu aqui. Então é um livrinho bem interessante, com uma escrita bem gostosa, muito fácil de ler, aquele livro que te transporta mesmo para o interior, para a infância. Então, indicado para todos os momentos. Essas foram as minhas respostas para a tag Café Literário. Eu não vou taguear ninguém, vou deixar em aberto, mas gostaria de ver as respostas de todo mundo. Então, se você tem um canal, ou se tem Instagram literário, ou se não tem mesmo, deixa aí nos comentários as suas respostas. Eu vou adorar saber, a gente pode conversar um pouquinho a respeito, tá ok? Os links para a compra de todos esses livros na Amazon vão estar também na caixa de descrições. E eu ressalto que qualquer compra feita por esse link, a comissão que eu recebo da Amazon é repassada para uma instituição de assistência. Então, agradeço a todos que puderem contribuir. E a gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço a todos.